Boa tarde, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre a área do triângulo quando sabemos as coordenadas de seus vértices. Então, queremos saber qual é a área do triângulo de vértices A, 2 e 1, B, 3 e 2 e C, 3 e menos 2. Quando estudamos geometria plana, nós estudamos que a área é a medida da superfície da figura, ou seja, o quanto de espaço que ela utiliza no plano, certo? No nosso caso, é a região colorida aqui do triângulo, certo? Também estudamos que a área do triângulo é calculada fazendo base vezes a altura e o resultado dividido por 2. Porém, no nosso caso, nós não sabemos essa base e essa altura, ok? Então, nós vamos ter que descobri-los para resolver esse problema. Com a geometria analítica, não será necessário descobrir as medidas da base e da altura desse triângulo. Por quê? Porque nós podemos fazer esse cálculo utilizando apenas as coordenadas do vértice, as coordenadas dos vértices, certo? Então, nós temos o que? Nós iremos calcular a área desse triângulo utilizando essa equação, essa fórmula. A área do triângulo, que é o S, então S significa a área, que é a medida da superfície, do triângulo ABC é calculada fazendo 1/2 vezes o módulo do determinante. Mas que determinante é esse? Esse determinante que é o mesmo que nós utilizávamos para verificar se 3 pontos estavam alinhados ou não, certo? Então, o que nós fazemos? Nós calculamos o determinante, como fazíamos lá no alinhamento de 3 pontos, porém agora o resultado não será zero, por quê? Porque para 3 pontos formarem um triângulo, esses 3 pontos não estarão alinhados, certo? Então, o resultado do nosso determinante dessa vez não será zero. Por quê? Porque os vértices do triângulo não estão alinhados, certo? Então, calculamos o determinante com os 3 vértices e posteriormente fazemos 1/2 vezes o módulo desse determinante. Ah, tá, mas como assim? Vamos verificar um exemplo. Então, temos aqui um exemplo. A área do triângulo ABC será. Então, primeiro resolvemos o determinante D. Note que a resolução é exatamente a mesma quando estávamos verificando se os pontos estavam alinhados. Então, vou montar o determinante, vou utilizar a regra de Sarri, vou resolver esse determinante. Encontro o valor do determinante, nesse caso aqui, menos 4. Essa é a área do triângulo? Não, essa não é a área do triângulo. Agora eu faço o que com esse resultado? Então, esse resultado é utilizado aqui, certo? Então, o que eu faço? A área desse triângulo ABC é 1/2 vezes o módulo do menos 4, né? Lembra que módulo é o valor absoluto, ou seja, o valor positivo. Então, meio vezes 4, certo? O que é 1/2 vezes 4? Meio nada mais é do que metade. Então, metade de 4. Toda vez que eu tiver 1/2 vezes um valor, eu estou descobrindo a metade daquele valor. Então, aqui, interpretemos como metade, né? Esse 1/2 aqui significa metade, certo? Então, metade de 4, 2. Então, o triângulo do nosso problema, esse triângulo aqui, tem 2 unidades quadradas de área, ok? Por que unidades quadradas? Porque quadradas é
medida de área, né? E U porque nós não havíamos definido se era centímetro, se era metro, enfim. Então, a resolução é essa, utiliza o determinante e aí substitui na fórmula da área, lembrando que 1/6 é o mesmo que calcular metade, então metade de 4, 2 unidades quadradas.